Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. Geral. O seu direito, a sua voz, o compromisso com a verdade, o programa que defende você. No ar, Alerta Geral. Alerta Geral. Olá, bom dia. Às 7 horas no Ceará. Estamos dando início ao Alerta Geral desta quarta-feira, dia 20 de fevereiro de 2019. A temperatura prevista para esta quarta na capital cearense é de máxima de 30 graus, mínima 25 graus. E a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. As mudanças nas regras para os trabalhadores se aposentarem. Presidente Bolsonaro entrega hoje ao Congresso Nacional projeto de reforma previdenciária. Palácio do Planalto espera apoio de 320 deputados para mudar a Previdência Social. Mas governo sofre nessa terça-feira derrota na Câmara Federal. Bastidores políticos ficam agitados com vazamento de gravações entre Bolsonaro e Bebiano. Aliados tentam abafar crise, mas o ambiente político é ruim. Camilo Santana ouve apelos e decide suspender decreto sobre ICMS. Empresários comemoram. Aumento nos pedidos de benefícios e falta de pessoal atrasam liberação de aposentadorias. Peso no seu bolso. Governo cede a ruralistas e consumidores voltarão a pagar conta de luz alta. E mais. Postos de gasolina. Ministério Público deflagra a operação de olho no tanque para investigar postos de combustíveis na região do Vale do Curu. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. Os segurados da Previdência Social precisam a cada dia renovar a paciência para esperar respostas sobre pedidos de benefícios. A demora do INSS gera reclamações na Grande Fortaleza e no interior do Ceará. A espera pode superar os 3 meses, o que gera impaciência para os segurados, principalmente para quem solicita aposentadoria e tem pressa em colocar a grana no bolso. A lentidão no atendimento aos beneficiários da Previdência Social pode ser explicada pelo aumento na demanda de pedidos de aposentadoria, da quantidade reduzida de servidores do INSS e nos contratempos com o sistema de digitalização de processos. Os segurados que cumprem as regras para a aposentadoria não querem saber dos problemas internos do INSS e, com razão, precisam de respostas rápidas sobre os pedidos de benefícios. Esses segurados, homens e mulheres, fizeram o dever de casa, contribuíram com o tempo necessário para usufruir a aposentadoria e precisam ser tratados com decência. O INSS, que tem uma máquina administrativa cara, não pode ignorar o sofrimento dos segurados que querem apenas ser tratados com respeito e sem burocracia. O assunto interessa a milhares de cearenses e está na pauta de hoje do jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Acompanhe o Ceará Agora, o nosso Alerta Geral em nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo no Facebook, estamos no Twitter e também no Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 85 98940 2385. São 7 horas e 4 minutos. Membros do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, vinculado ao governo federal, afirmam ter recebido denúncias sobre tratamentos degradantes e cruéis nos sistemas prisional e socioeducativo do Ceará. Segundo as denúncias que o órgão reúne desde janeiro, os maus-tratos estariam ocorrendo também durante as audiências de custódia. José de Ribamar de Araújo e Silva, um dos coordenadores do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, disse que interlocutores do órgão que atuam no Ceará forneceram inclusive fotos de situações degradantes a que presos estão submetidos em Fortaleza e região metropolitana.
As denúncias coincidem com o início da onda de ataques que alarmou a população cearense e as autoridades estaduais e federais. Segundo o coordenador, os detidos ou apreendidos por suspeita de participação nos ataques orquestrados estão sendo concentrados em estabelecimentos prisionais ou para cumprimento de medidas socioeducativas na capital, sem direito a receber visitas. Procurado pela reportagem, o governo cearense não se manifestou sobre as alegações. São 7h05. Ministério Público deflagra operação de olho no tanque em Apuiarés, General Sampaio e Pentecoste. O de Assis Lira tem as informações. O Ministério Público do Estado do Ceará deflagrou na última terça-feira, dia 19, a operação de olho no tanque, nas cidades de Apuiarés, General Sampaio e Pentecoste, com o objetivo de investigar a adulteração de combustível e a manipulação referente à diferença entre a quantidade vendida e o volume de gasolina, diesel e álcool adquirido pelos consumidores nos postos de gasolina dos referidos municípios. A operação foi realizada por meio da Promotoria de Justiça de Pentecoste, com marcas vinculadas a Apuiarés e General Sampaio, em conjunto com o DECOM e a Secretaria da Fazenda do Ceará. De acordo com o promotor de Justiça, Jairo Pereira Pequeno Neto, e com os fiscais do DECOM e da Cefaz, na ação fiscalizatória, bombas no município de Apuiarés foram lacradas e restou identificada a prática de sonegação de impostos no município de Pentecoste. Também foi identificada a qualidade dos combustíveis nas 3 cidades. Ao todo, foram fiscalizados 9 postos, sendo 5 em Pentecoste, 3 em Apuiarés e 1 em General Sampaio. Segundo o promotor Jairo Pequeno, o Ministério Público continuará investigando a prática de crimes e combatendo cartelização nos municípios de sua atuação. Informou de Assis Lira para o Alerta Geral. 7h07. Presidente Jair Bolsonaro assina projeto de lei anticrime. Carlos Alberto. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira, em solenidade no Palácio do Planalto, o projeto de lei anticrime. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, responsável pelo texto, foi ao Congresso Nacional protocolar a proposta, dando início à tramitação do projeto. O governo tratou das alterações das competências da Justiça Eleitoral em um projeto de lei complementar e a tipificação do Caixa 2 como crime em um projeto de lei ordinária. A proposta de criminalização do Caixa 2 será apresentada em um projeto separado. De acordo com Moro, a decisão partiu das reclamações de agentes políticos de que Caixa 2 é um crime grave, mas não tem a mesma gravidade que corrupção, crime organizado ou crimes violentos. Como a prática de Caixa 2 estava prevista apenas na legislação eleitoral, segundo o ministro, agora ele poderá ser tipificado adequadamente como crime. Segundo ele, o Caixa 2 não é corrupção, mas é um crime grave. As medidas que incluem alterações em 14 leis, como o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal e a Lei de Crimes Hediondos, ou o Código Eleitoral, entre outros, são consideradas uma das vitrines do governo. Carlos Alberto com notícias da política para o Alerta Geral. 7h08. Polícia Rodoviária Federal apreende carga com mais de 5 milhões de cigarros contrabandeados em Russas. Carlos Silva. Uma carga com mais de 5 milhões de unidades de cigarros importados foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal, PRF, na madrugada desta terça-feira, aqui na cidade de Russas. O caminhão onde estava o produto foi encontrado abandonado no quilômetro 427 da BR-116. Após vistorias, os agentes descobriram embaixo de uma lona 537 caixas de cigarros. Segundo a PRF, cada caixa continha 10 mil unidades, totalizando 5.370.000 cigarros. Ainda conforme a PRF, o condutor do veículo não foi encontrado. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para mais investigações. A operação foi realizada em parceria com a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, Cefaz. Do Vale do Jaguaribe, Carlos Silva, para o Alerta Geral. Faltam vagas na rede municipal de ensino da capital. Sátiro Salles. Faltam vagas na rede municipal de ensino da capital.
Um levantamento do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, com base no cadastro do Registro Único da Rede Municipal, aponta que até o momento 5.692 crianças de 1 a 3 anos de idade permanecem sem vaga garantida para o ano de 2019. A demanda reprimida de 2019, segundo a assessora técnica do SEDECA, Marina Araújo, deve aumentar ainda mais ao longo do ano. De acordo com Marina, o problema é um dos reflexos da queda de investimento na educação infantil do município. Dados do Portal da Transparência de Fortaleza, referentes a 2017, por exemplo, apontam que dos mais de 45 milhões de reais previstos para o período, cerca de 23 milhões foram executados, ou seja, 51,6% do total. O secretário adjunto de Educação de Fortaleza, Jefferson Maia, aponta que a rede municipal, dentre as que mais cresce no país, resultando diariamente no aumento da procura, a impossibilidade de atender toda a demanda de imediato acontece. O Ministério Público do Estado do Ceará não se convenceu destes argumentos e números e, por intermédio da promotora de Justiça e Defesa da Educação, Elizabeth Almeida, entrou nesta terça-feira com ação civil pública contra a Prefeitura de Fortaleza, solicitando a ampliação da oferta em 7.725 novas vagas em tempo integral. O cálculo teve como base o Registro Único de 2018, sistema no qual os pais cadastraram as crianças para a obtenção das vagas. Da redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. 7h12. O Ceará tem 81 casos de dengue confirmados em 2019. de Assis Lira. O número de casos de dengue confirmado no Ceará chega a 81, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado nesta terça-feira, dia 19. No total, 859 casos suspeitos foram notificados. 3 dos casos analisados estão sob suspeita de dengue com sinais de alarme, ocorridos nas cidades de Fortaleza, Irauçuba e Russas. Uma morte suspeita de dengue grave está sob investigação. Os números apresentam uma baixa em relação ao mesmo período do ano passado. Até a sexta semana de 2018, 428 pacientes foram diagnosticados com a doença, com 1.630 notificados. 2 pessoas morreram naquele período. Segundo a CESA, a taxa de incidência de casos de dengue é abaixo da média esperada, sinalizando um cenário de baixa transmissão. Já as taxas de chikungunya nas 6 primeiras semanas de 2019 também sofreram uma queda em comparação a 2018. Até o momento, foram 175 casos notificados, com 17 confirmados. Do total, 55 foram descartados. Em 2018, no mesmo período, um total de 809 pacientes foram diagnosticados com os sintomas, enquanto 252 tiveram a infecção confirmada. Até o momento, o ano de 2019 não tem nenhum paciente confirmado com o diagnóstico de Zika no estado do Ceará, embora haja 3 notificações nos municípios de Capistrano, Crato e Sobral. Em 2018, até a sexta semana do ano, foram confirmados 9 casos e 75 notificações. A redução do número de notificações foi de 96% em comparação entre os 2 anos. Informou de Assis Lira para o Alerta Geral. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã com as notícias da política que mexem com a sua vida. Em meio à crise política, o projeto da reforma previdenciária chega hoje ao Congresso Nacional. E mais no Bate-Papo Político. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos ouvintes. Uma ótima manhã de quarta-feira, Luzenor. E olha só, indecisão vista como um recado ao governo. Recado duro, Luzenor. Os deputados derrubaram um decreto que tratava de sigilo sobre documentos federais. Isso antes, logicamente, um dia antes de chegar a proposta de reforma da Previdência. O vazamento das gravações entre Bolsonaro e Bebiano deixa ambiente político mais tenso e nesse cenário de crise, presidente do Senado avisa: nenhuma confusão é boa para o país. E reforma da Previdência não é o tema principal do Fórum de Governadores nesta quarta-feira em Brasília. Camilo Santana é presença confirmada, aliás, desde ontem já na capital. Sofrimento e longa espera. Segurados do INSS precisam renovar a paciência porque aumenta o tempo para o benefício ser liberado.
reunido com 2 governadores do Nordeste, o ministro Paulo Guedes, dizendo, deu uma pista sobre o que pensa para o futuro do Banco do Nordeste. E olha só, é fusão com o BNB. Daqui a pouco, muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Os benefícios sociais. As informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada, viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindônibus por mais gentileza. A juventude que pode mais, o Ceará que vai além, por um futuro que pode mais. Com educação a mudança vem. Incentivar a inovação e a cultura é o caminho para uma realidade de possibilidades. Fala aí, Guilherme. O Ceará Científico ele permitiu que eu apresentasse meu projeto nacionalmente. E isso foi o meu passaporte para o Chile. É o governo do estado acreditando numa educação de qualidade para uma juventude que pode mais. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, eu tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindônibus e o Sinterônibus. Alerta Geral. Quer falar com a grande fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. Alerta Geral. São 7 horas e 18 minutos. O presidente Jair Bolsonaro entrega nesta quarta-feira ao Congresso Nacional o projeto de reforma previdenciária. A proposta, com mudanças nas regras para os brasileiros se aposentarem, chega em meio à primeira crise agravada nesta terça-feira, com o vazamento de conversas entre o presidente Bolsonaro e o então ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano, como conta o Solon Vieira. A demissão do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano, pelo presidente Jair Bolsonaro, foi precedida por uma discussão longa por meio do aplicativo WhatsApp, com troca de acusações entre eles, relacionadas à TV Globo, a uma viagem à Amazônia e a suspeitas de que haveria candidaturas laranjas no PSL, partido de ambos. Os áudios datados de 12 de fevereiro, terça-feira passada, foram publicados pelo site da revista Veja e desmentem a versão do presidente, segundo quem eles não haviam conversado naquela data. Bolsonaro disse em entrevista à Record TV que era mentira que eles houvessem mantido um diálogo antes da alta hospitalar. As mensagens dão ideia do conjunto de razões para a demissão do ex-ministro, que, segundo a presidência da República, foram de foro íntimo de Bolsonaro. Na conversa, Bolsonaro trata a TV Globo como inimiga e manda o agora ex-ministro cancelar uma audiência com um representante da direção da empresa. Ô, Gustavo, o que eu acho desse cara da Globo dentro do Palácio do Planalto? Eu não quero ele aí dentro.
qual a mensagem que vai dar para as outras emissoras? Que nós estamos se aproximando da Globo. Então, não dá para aceitar esse tipo de relacionamento. Agora, inimigo passivo, sim, mas trazer o inimigo para dentro de casa é outra história. Pô, você tem que ter essa visão, pelo amor de Deus, cara. Fica complicado a gente ter um relacionamento legal dessa forma, porque você está trazendo o maior cara que me ferrou antes, durante, agora, após a campanha, para dentro de casa. Me desculpe, como presidente da República. Cancela, não quero esse cara aí dentro, ponto final. Um abraço aí. O presidente também relata restrições a uma viagem de ministros à região norte. Gustavo, uma pergunta. Jair Bolsonaro decidiu enviar para a Amazônia? Não estou entendendo. Quem está patrocinando essa ida para a Amazônia? Quem tá sendo cabeça dessa viagem à Amazônia? Um abraço aí, Gustavo. Até mais. Em outra mensagem, o presidente revela preocupação com a investigação da suspeita de desvio de dinheiro público no PSL por meio de candidaturas laranjas. Segundo a revista, os áudios comprovam que Bebiano de fato manteve contato com o presidente por 3 vezes, desmentindo assim Carlos Bolsonaro, filho do presidente, e o próprio presidente, que negaram ter havido o contato. Da Sonzunsat, Grande Cariri, Solon Vieira, para o Alerta Geral. O então ministro Gustavo Bebiano fez ponderações para tentar neutralizar essa crise na relação com o presidente Jair Bolsonaro. Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos mensagens ontem 3 vezes ao longo do dia, capitão. Falamos da questão do institucional do Globo, falamos da questão da viagem, falamos por escrito, capitão. E qual a relevância disso, capitão? Capitão, as coisas precisam ser analisadas de outra forma. Tira isso do lado pessoal. Ele não pode atacar um ministro dessa forma, nem a mim, nem a ninguém, capitão. Isso está errado. Porque esse ódio, qual a relevância disso? Vira público me chamar de mentiroso? Eu só fiz o bem, capitão. Eu só fiz o bem até aqui. Eu só estive do seu lado, o senhor sabe disso. Será que o senhor vai permitir que eu seja agredido dessa forma? Isso não está certo não, capitão, desculpe. São 7h22. Jornalista Beto Almeida, não poderia ser diferente. Em meio à crise política, o vazamento dessas gravações, dessas conversas entre o presidente Jair Bolsonaro e o então ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano, é a agenda política do dia e da semana, no momento em que o presidente Jair Bolsonaro mais precisa de um aceno positivo do Congresso Nacional para votar o projeto de reforma da Previdência Social, que chega hoje às mãos dos deputados federais e senadores. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Vamos por partes aqui, né? Como dizia lá. Porque são muitas partes. São muitas partes, como diria o Jack Estripador, vamos por partes. Começando aqui, Luciano, por esse episódio dessa discussão do mentiroso, se mentiu, se não mentiu. Os diálogos já provam por si que, de fato, Bolsonaro mentiu. E mentiu mais do que se imaginava, porque os diálogos mostram que sim, o WhatsApp é uma conversa para diálogo e que foram realizados longos diálogos, mas mostra principalmente uma coisa, Luciano, a irritação do presidente com o seu então ministro. Mostra que o destino do Bebiano já estava traçado bem antes dessa argumentação de laranjal no PSL, de irritação com contato com a Rede Globo, com a aproximação, nada disso. Já estava traçado pela irritação que existia, muito provavelmente pela proximidade tóxica da opinião que os filhos têm sobre o presidente da República. E aí, isso é uma coisa que está muito claro nos diálogos. O impressiona ainda nessa história, Luciano, é a falta de conteúdo dessa briga entre o presidente e o então ministro Bebiano. Você percebe claramente que quem imaginava que tivesse sido um diálogo cheio, por exemplo, de fatos relevantes acerca do que acontecia nos bastidores em relação, por exemplo, ao laranjal no PSL, as informações sobre dinheiro que teriam sido desviados, nada é importante, nada. Se criou uma crise em cima absolutamente de nada. E aí vem a questão da necessidade que o presidente tem hoje de viabilizar o seu projeto mais importante, decisivo para ele dizer que tem relevância do seu governo, que é a Previdência.
Esse presidente que vai hoje para o Congresso Nacional apresentar pessoalmente esse projeto, Luciano, ele vai hoje com um outro desafio. Um desafio de mostrar que não só é necessário o projeto de reforma da Previdência, como ele precisa e deverá ter uma base de sustentação sólida na Câmara para viabilizar todos os seus projetos. Não tem saída para Bolsonaro se ele não organizar a sua base no Congresso Nacional, e mostrou claramente que essa é uma grande dificuldade dele. Jornalista Beto Almeida, o presidente Jair Bolsonaro precisa contar com pelo menos 308 votos na Câmara Federal para aprovar a emenda à Constituição Federal, a PEC, né, proposta de emenda à Constituição Federal, com essas mudanças nas normas previdenciárias. O ambiente acabou ficando ruim nesses últimos dias que antecederam a chegada desse projeto ao Congresso Nacional e, naturalmente, o incêndio aí na relação do governo com alguns aliados e principalmente opositores que estão batendo duro, e esse é o papel que cumpre a oposição, mas o certo é que fica a dúvida sobre a certeza que tinha no primeiro momento o governo federal de mobilizar sem muitas dificuldades tantos votos para aprovar o projeto da reforma previdenciária no Congresso Nacional. E o recado foi duro um dia antes dele levar essa proposta, que é hoje, Luciano. O recado duro foi ontem com o decreto presidencial. A gente tem alguma coisa dessa O Carlos Alberto Beto Almeida tem essa informação sobre a derrota para a gente avaliar essa derrota na Câmara Federal na votação de um decreto que restringe a liberação de informações. Em votação simbólica, a Câmara aprovou nesta terça-feira o projeto de decreto legislativo que suspende os efeitos do decreto 9.690/19, que permitia a ocupantes de cargos comissionados classificar informações públicas nos graus de sigilo ultra-secreto ou secreto. Essa foi a primeira derrota do governo Bolsonaro no parlamento e aponta para as dificuldades que o governo terá para aprovar a reforma da Previdência. Antes do decreto, a classificação de informações públicas como ultra-secretas era exclusiva do presidente e do vice-presidente da República, ministros e autoridades equivalentes, comandantes das Forças Armadas e chefes de missões diplomáticas no exterior. Os deputados se mostraram irritados com a decisão do governo de não antecipar o conteúdo da reforma como havia prometido. A ideia é que o presidente Jair Bolsonaro entregue pessoalmente o projeto hoje à Câmara. Eles também reclamam da falta de articulação do governo para negociar com o parlamento e afirmam que, se não houver organização por parte do executivo, será derrota atrás de derrota. Momentos antes da votação, o líder de governo, o Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, subiu à tribuna e usou a maior parte do seu tempo para celebrar a formatura de uma turma de militares na Academia Militar das Agulhas Negras. O projeto ainda será discutido e votado no Senado. Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. Parece-me, Beto Almeida, que, como relata o Carlos Alberto, fica um vazio na articulação política entre o Executivo e o Legislativo. O governo tem poucos articuladores para tantos votos a serem mobilizados nessas votações tão importantes. E essa votação, essa derrota dessa terça-feira é um recado, é um recado simbólico a quem precisa de tantos votos dentro do Congresso Nacional. A desarticulação foi tanta, Luciano, que o deputado Luciano Bivar, que é do PSL de Pernambuco, que é o presidente nacional do PSL, o partido do presidente da República, votou contra o Luciano. O presidente votou para a derrubada do veto, para derrubar o decreto que proíbe exatamente a divulgação de informações secretas. O que acontece? Desorganização, muito claro isso. Mostra que a base, que a articulação política do governo está falha. Mas tem uma coisa além disso que a gente não pode deixar de colocar muito claro aqui, Luciano. Quando eu falo que tem desarticulação, ela existe de fato. Mas isso mostra muito claramente o seguinte: os deputados mandaram um recado duro para Bolsonaro. Colocaram claramente o seguinte, que ou ele vai para negociar, vai para distribuir cargos, vai para colocar coisas na mesa, pontos de negociação, ou o governo não aprova nada do que ele pretende, como ele pretende. Ficou muito claro isso. Bolsonaro conhece essa realidade porque conviveu nessa casa por quase 30 anos.
É um recado dos deputados dizer o seguinte, olha, se não negociar com a gente, não tem aprovação de nada. Agora, se o governo vai entrar no toma lá da cá, aí é outra história. Como é que será isso? Vamos colocar assim o toma lá da cá como uma mera coincidência entre o momento que o governo precisa dessa votação e a necessidade que esse governo tem também de preencher 95% dos cargos federais nos estados. Aqui mesmo no Ceará, os principais cargos de direção dos órgãos da União ainda estão vazios. Daqui a pouco eu volto com você para falar sobre o impacto dessa crise política na bancada federal do Ceará e o que o cearense tem a ver com tudo isso. Daqui a pouco. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 32 minutos. Eu dizia, Beto Almeida, que tem a ver essa crise política nacional com a vida do cearense. Tem muito a ver, Beto, porque afinal a reforma previdenciária, se passar pelo Congresso Nacional, tem impacto na vida de todos nós, contribuintes da Previdência Social e também das pessoas que recebem benefícios sociais pagos pelo INSS. E tem ainda mais a ver porque aqui no Ceará temos 3 senadores, a exemplo do que acontece em outros estados, e nesse caso temos 22 deputados federais, 25 parlamentares, todos ou de braços cruzados, olhando a crise passar, torcendo pela situação mais estável, ou participando dos debates e das articulações para se integrar e tentar minimizar o efeito dessa crise, que é ruim para todo mundo, como disse o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nessa terça-feira. Nenhuma confusão é boa, nem para o país, nem para ninguém. Mas o Senado vai dar resposta, deliberando matérias e colocando em votação as propostas. E a bancada do Ceará também contribua para dar resposta a essa crise com votação de projetos que interessam a população. Luziano, sinceramente, quem criou a crise até agora não foi a oposição, não. Quem criou a crise foi o próprio governo Bolsonaro. Eu concordo que a bancada federal do Ceará, com os demais senadores, devem ser propositivos, os senadores devem ser propositivos, devem apresentar projetos, inclusive em prol do estado do Ceará, mas na parte do governo, quem tem que cuidar da desorganização, da falta de unidade até agora é o próprio governo, que tem atirado no próprio pé todos os dias. Essa é a verdade. E nessa agenda, os governadores estão nesse momento em Brasília, entre eles o governador do Ceará, Camilo Santana, para participar de reuniões sobre a Previdência Social, sobre transferência de recursos para os estados. Exatamente, Zanô. É a nova edição do Fórum Nacional de Governadores, que deve reunir hoje pelo menos 20 governadores em Brasília. O governador Camilo Santana já está por lá desde ontem. Aliás, não só ele. Muitos governadores já estiveram ontem fazendo uma prévia dessa reunião que começa logo mais aqui às 8h30 lá em Brasília, que vai receber inclusive membros, integrantes importantes do governo, como o ministro Paulo Guedes, onde os governadores vão colocar a disposição e o interesse que eles têm em trabalhar pela aprovação da reforma da Previdência. Mas não só isso, os governadores querem também contrapartida, é claro. E nessa contrapartida, Luciano, querem sim recursos,
querem financiamento, querem projetos que principalmente tiram os estados da atual crise financeira. Esse, inclusive, ao final desse encontro, vai ter um documento que os governadores vão tirar, vão aprovar, com diretrizes sobre as medidas que eles esperam ver implementadas pelo governo na contrapartida do apoio que eles vão dar para a aprovação da reforma da Previdência. Apoio esse que virá, Luciano, junto aos representantes, logicamente, de suas bancadas. No caso do Ceará, dos 22 deputados federais e dos 3 senadores. O governador Camilo Santana tem dito aqui, já que o Ceará não passa por uma crise financeira tão dura, tão rigorosa como os demais, que existem muitos outros projetos que são de interesse do Estado, como a questão, por exemplo, dos recursos, dos royalties do pré-sal, como também a questão de projetos que estão ainda, aliás, de causas que estão sendo discutidas no STF e principalmente a redistribuição de recursos da Lei Candir para compensar os estados que são exportadores com a perda de ICMS. São várias propostas, vários projetos que vão ser colocados hoje pelos governadores nesse embate, porque lembre-se, os governadores estão lá para hipotecar apoio ao governo federal, mas querem também contrapartida. E entre os 9 governadores do Nordeste há uma preocupação, além dessa tentativa de recuperar o caixa dos estados com a reforma previdenciária, buscando transferência de recursos da União, que é, nesse caso, a preocupação sobre os rumos do Banco do Nordeste. A gente falava, Beto Almeida, sobre a distribuição dos cargos, o preenchimento dos cargos federais no Ceará. Até o momento, os principais cargos, como BNB, Denox, Companhia Docas, Delegacia Regional da Agricultura, INSS e DENIT, nenhum desses cargos tem novos titulares definidos pelo atual governo. E quanto a esse debate sobre os rumos do BNB, do Banco do Nordeste, aí há também mais inquietação sobre o destino real do BNB. Já que é considerada a joia da coroa aqui entre os cargos e os organismos federais na região Nordeste. BNB, que tem sede aqui em Fortaleza, nossa capital, mas com atuação sobre todos os 9 estados da região Nordeste e mais o norte de Minas Gerais, tem hoje uma expectativa sobre qual é o futuro do banco nesse novo governo Bolsonaro. Olha só, Paulo Guedes, numa prévia ontem, esteve reunido com 2 governadores da Paraíba e do Rio Grande do Norte e voltou a defender o ponto de vista dele, da equipe econômica. Ele quer fazer uma fusão do Banco do Nordeste com o BNDES. Isso foi ontem à noite. Eu imagino que essa declaração nova do Paulo Guedes, do ministro Paulo Guedes, do Senado da Economia, vai ter hoje uma repercussão grande nesse encontro de governadores. Óbvio, os governadores, como você bem disse, os 9 governadores da região Nordeste têm um interesse específico em discutir isso, porque isso passa pelo desenvolvimento da região. E eu penso o seguinte, que a fusão do Banco do Nordeste com o BNDES, como quer o Paulo Guedes, ele disse que é para fazer uma redução de estatais, para deixar o Estado mais enxuto, mas para a região Nordeste, isso não é bom, por uma questão... E as duas instituições, Beto, acabam tendo papéis diferentes na economia. Eles têm uma coisa central, que eles são bancos de fomento. Isso é verdade. Esse é o argumento do Paulo Guedes. Olha, nós temos 2 instituições que trabalham como fomento. Só que o BNDES é um banco de fomento para trabalhar com grandes investidores, com grandes empresas. O Banco do Nordeste é o que chama banco de primeira linha, é aquele banco que está mais ali próximo. Vai do varejo no sentido de captar a atenção de pequenos produtores, como tem o microempreendedor individual, exatamente. Crédito agrícola para pequenos e médios, enquanto o BNDES, você com propriedade fala sobre isso, trata mais no macro, né, dos grandes investimentos. Então, talvez resida aí também, Beto Almeida, uma força de pressão das bancadas federais dos 9 estados para condicionar determinadas votações de interesse do governo no Congresso Nacional à manutenção, por exemplo, do BNB nas condições existentes hoje da instituição. Sem dúvida, Luciano, porque inclusive a gente fala aqui do Banco do Nordeste, mas se isso prevalece, lá na Amazônia, por exemplo, o BASA vai ter o mesmo destino. Vai ter o mesmo destino. E a pressão contrária das bancadas, com certeza, vai sobrar para o ministro da Economia e para o governo Bolsonaro, que nesse momento de aprovação da reforma da Previdência, não tem como levar essa ideia adiante. Eu imagino o seguinte, é desejo do ministro da Economia? Sim. Realizá-la?
eu acho muito difícil. São 7h39, vamos continuar falando sobre assuntos que interessam aos nossos ouvintes. As mudanças na Previdência Social geram inquietação para os segurados que tentam antecipar ao pedido de aposentadoria e, como consequência, há um crescimento no número de solicitações de benefícios. O Sátiro Salles está chegando com essa informação, mostrando que há demora muito maior para o INSS liberar a concessão dos benefícios previdenciários. A lentidão do INSS para conceder benefícios é uma queixa recorrente no meio previdenciário. O problema é que nos últimos meses a situação ficou ainda pior. O órgão tem demorado, em média, quase 2 meses para conceder aposentadoria, pensões e auxílios pelos dados oficiais da Secretaria da Previdência do Governo. Quem pediu algum benefício em dezembro do ano passado esperou, em média, 50 dias para consegui-lo. Especialistas acreditam que o aumento da demora tem a ver com a dificuldade do INSS em se adaptar à digitalização do processo de requerimento. O novo sistema adotado, Meu INSS, dificultou a triagem que era feita nas agências. O INSS confirmou que a demora tem aumentado pela melhora nos canais de acesso ao sistema, com o INSS Digital, e também citou acordos de cooperação feitos com entidades de classe e prefeituras. Outra justificativa é a redução drástica do quadro de pessoal nos últimos anos. Com informações do INSS, Sátiro Salles para o Alerta Geral. Jornalista Beto Almeida, no nosso editorial eu disse que para os segurados não interessam os problemas internos do INSS. O que interessa para quem paga durante 30 anos, no caso das mulheres, a contribuição para a Previdência Social e 35 anos no caso dos homens, esses segurados só querem uma resposta do INSS com menos burocracia. É incrível como a digitalização, o processo de informatização consegue atrasar os processos de aposentadoria. É impressionante. Eu acho que o INSS está na contramão. Tem que informatizar? Tem. Agora, o INSS não se preparou para atender melhor aos segurados. E essa história aqui não é culpa do atual governo, isso vem se arrastando há muito tempo. Luciano de Oliveira, uma coisa é básica aí nessa falta de agilidade da Previdência Social, do INSS. Não tem servidor suficiente. O INSS tem sofrido ao longo dos anos um esvaziamento do seu corpo funcional, muita gente se aposentando e principalmente agora nos últimos dias, nos últimos meses, a corrida de servidor público para se aposentar, para evitar ser atingido por essa reforma de algum modo, seja lá como for. Muita gente no INSS já é velha, Luciano, gente que já tem idade suficiente para se aposentar, que continua trabalhando porque ocupa cargo comissionado, mas o fato é, a Previdência Social não tem hoje gente suficiente. O governo precisa urgente pensar no concurso público para a Previdência. Essa história de é uma solução que não tem resultado a curto prazo, que não porque tem, o processo seletivo é demorado, e isso significa, Beto, dizer, infelizmente, que os segurados vão continuar sofrendo e alimentando a expectativa sobre essa demora na emissão dos benefícios previdenciários. Só para você ter ideia, Luciano, tem gente que está aí aguardando ser convocado para fazer aquela perícia para pedidos de benefícios no INSS há mais de 1 ano, Luciano, numa fila sem prazo. Se o INSS aqui tivesse clarividência e divulgasse qual é hoje o percentual de cearenses que estão hoje na fila de espera para passar por uma perícia, seria absurdo o número. Isso acontece? Não, essa questão da digitalização, isso é balela, Luciano. Esse é um dos problemas. A quantidade reduzida de servidores é outro problema, que tudo isso é agravado com o número elevado de pedidos de aposentadoria, porque, com razão ou não, os brasileiros estão temerosos sobre os rumos da Previdência Social. A expectativa de aprovação da reforma da Previdência Social ainda este ano, jornalista Beto Almeida, não vai retirar direitos adquiridos dos segurados do INSS que já atingiram os requisitos para dar entrada na aposentadoria. Esse tem sido um discurso uniforme, tanto na época do Michel Temer, quanto agora com o presidente Jair Bolsonaro e também com especialistas da área previdenciária. Mas mesmo assim, as pessoas se sentem inseguras e correm para pedir a aposentadoria. Mas as pessoas têm motivos para estar inseguras. Concordo. Quando você diz que, na realidade, o governo já disse que não vai atingir direito,
Como não, Luzenor? Quem já ocupou, quem já atingiu a idade mínima, ou está 2 meses, 3 meses, 6 meses da idade necessária para se aposentar, realmente não tem problema. Mas, Luzenor, quem hoje está há 1 ano de se aposentar não tem segurança de que não vai ser atingido pela reforma. Só para você ter ideia, no projeto que o governo está encaminhando e entregando hoje, daqui a pouco, ele já mudou o início da contagem da aposentadoria, da transição, da idade de transição, que na proposta da semana passada era 60 anos, passou agora para 61. Melhorou 1 ano. Eu não sei como é que isso vai causar em termos de impacto. Porque, na realidade, a bem da verdade, ninguém sabe direito como é este pacote de reforma da Previdência que vai ser aberto hoje. Qual é a caixa de Pandora, a caixa da maldade que o Bolsonaro vai abrir hoje? Ou a caixa da bondade, né? Para equilibrar não, as da contas bondade não vai ser. As contas da Previdência Social e da estabilidade a quem sonha Beleza, no mas futuro isso tem custo. com a Previdência Social. São 7 horas e 45 minutos, a gente continua por aqui, Beto. Ok, Luciano, bom dia. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. Caucaia está unida contra o mosquito da dengue. As 4 maiores secretarias da prefeitura declararam guerra contra o Aedes aegypti, que também transmite a zika e a chikungunya. Uma grande campanha de mobilização está em andamento para diminuir os criadouros do inseto. E a sua participação caucaiense é muito importante. Elimine recipientes que podem acumular água. O mosquito se reproduz até numa tampinha de refrigerante. A prefeitura vai envolver escolas e intensificar a limpeza nos bairros com maior incidência do mosquito. Prefeitura de Caucaia, nossa missão é cuidar de você. Quer falar com a grande fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. Alerta Geral. A juventude que pode mais. O Ceará que vai além. Por um futuro que pode mais. Com educação a mudança vem. Em um estado cada vez mais conectado e turístico, as oportunidades são ampliadas para quem fala mais de um idioma, como a Isabelle. No Centro Cearense de Idiomas, eu aprendo inglês e espanhol e fico mais preparada para o mercado. É o governo do estado acreditando numa educação de qualidade para uma juventude que pode mais. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. As notícias do Jornal Alerta Geral estão no Ceará agora. Fique por dentro e bem informado. Acesse www.cearagora.com.br. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada, viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindônibus por mais gentileza. Os benefícios sociais. As informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. Economia, negócios, as suas finanças e o seu bolso com o jornalista Carlos Alberto Alencar. Bom dia, Luzenor. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. Olha, quando a gente pensa que não pode, o Brasil piora. Eu nunca imaginei que haveria no país um governo pior do que o da Dilma. Eu imaginava, antevia que o governo Bolsonaro, assim como um novo governo do PT com o Haddad, seria um desastre. Nenhum dos dois, assim como a Dilma,
estão preparados para governar o país. Bem, mas pelo menos uma boa notícia para o Ceará. No primeiro semestre de 2019, agora, a unidade industrial da Dakota, em Quixadá, vai mais do que dobrar o número de empregos gerados para a região do Sertão Central, passando dos atuais 400 para 1.000 vagas. O novo prédio da empresa foi inaugurado com a participação do governador Camilo Santana. Há 24 anos no estado, atuando no segmento de calçados, o Grupo Dakota é parceiro antigo do governo do Ceará e tem sua matriz instalada em Russas, no Vale do Jaguaribe, e filiais ainda em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza, e Iguatu, no Centro-Sul, além, obviamente, da de Quixadá. Em seu discurso durante a solenidade, Camilo destacou a importância de se atrair grandes indústrias para o Ceará e agradeceu o compromisso da empresa em alavancar um número de empregos expressivo para o povo cearense. O presidente do Grupo Dakota, Romeu Lenin, também esteve presente, foi ele quem inaugurou a unidade do grupo empresarial da indústria em Quixadá. A Dakota investiu 15 milhões de reais em um novo prédio industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Atualmente, os 400 empregados diretos na fábrica são responsáveis pela produção diária de 4.500 pares de calçados femininos. Para o presidente da empresa, a expansão da Dakota no Ceará é resultado da criação de um ambiente favorável aos negócios por parte do Estado e a mão de obra qualificada dos cearenses. O presidente da Dakota, Romeu Lenin, disse que a empresa está há 42 anos buscando sempre produzir mais e melhor. Deste tempo, são 24 anos no Ceará e 12 de Quixadá. Hoje estamos realizando um sonho. Para que isso acontecesse, nós sempre tivemos apoio do governo do Ceará e dos cearenses, afirmou o industrial. Carlos Alberto Alencar, para o Alerta Geral. O governador Camilo Santana foi recebido no evento de inauguração, pelo presidente do Grupo Dakota, Romeu Lenin, gerentes locais da empresa e colaboradores que já trabalham na fábrica de Quixadá. E durante a solenidade, o governador confirmou que vai assinar ordem de serviço para a pavimentação da rodovia de acesso à nova fábrica da Dakota, beneficiando os colaboradores e também fornecedores da empresa. Eu vou só deixar passar aí a chuva, porque fazer estrada em chuva é complicado, mas tem aqui a minha palavra, da minha autorização para fazer aqui o acesso da rodovia até a fábrica aqui. O projeto já está lá, pronto, e tem esse compromisso aqui. É o mínimo que eu posso fazer para ajudar a esse belo equipamento gerar renda e gerar oportunidade para vocês. Camilo destacou a importância de se atrair grandes indústrias para o Ceará e agradeceu o compromisso da empresa em alavancar o número de empregos para o povo cearense. O Brasil atravessou uma crise econômica grave nos últimos anos. E agora a gente começa, de certa forma, ter uma esperança de retomar o crescimento do Brasil. Quero fazer aqui um registro mais uma vez, Romeu, da sua disposição de, mesmo numa época de crise, ter acreditado e apostado nesse empreendimento, que funcionava num prédio alugado e agora tem um belo prédio, um belo equipamento, com toda essa área aqui para expansão. E se Deus quiser, o Romeu até o final do ano vai ter 1.000 funcionários trabalhando aqui nessa empresa, gerando oportunidade para famílias aqui de Quixadá.
São 7 horas e 54 minutos. Governo cede a ruralistas e consumidor brasileiro voltará a pagar conta de luz alta. Carlos Silva. O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, anunciou que o governo Jair Bolsonaro vai revogar um decreto editado no fim da gestão Michel Temer com o objetivo de baratear a conta de luz. O decreto de Temer encerrava em 5 anos com um desconto nas tarifas para consumidores rurais e companhias de água e saneamento. Esse desconto é bancado por todos os demais consumidores. A gestão Bolsonaro cedeu a uma pressão da bancada ruralista, decidiu revogar a medida e irá encaminhar uma proposta a ser tratada futuramente pelo Congresso por meio de projeto de lei sem data para ser votado. Os termos do projeto não foram anunciados pelo deputado. Após o novo decreto, o setor rural volta a ter o benefício integral e todos os consumidores vão arcar com a conta. Com a decisão, as contas de luz deixarão de ter uma redução de 2,5% em 5 anos, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica. A derrubada do decreto de Bolsonaro representa mais uma vitória da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, mesmo com o discurso da equipe econômica que prega a redução de subsídios. A ministra defendeu publicamente a volta dos descontos a produtores rurais sob o argumento de que o fim dos subsídios representaria alta nos custos de produção. Informou para o Alerta Geral, Carlos Silva. Cresce em 42% a área sem seca relativa no Ceará, diz monitor de secas Vanderlei Moisés. O mais recente mapa do monitor das secas apontou que, em janeiro, o Ceará apresentava 42,03% do seu território sem seca relativa. O dado é o mais positivo desde o início do processo de acompanhamento regular e periódico da situação da seca na região Nordeste em julho de 2014. Em dezembro de 2018, a área sem seca era de 7,55%, o que representa uma diferença de 34,48%. Já em relação ao mesmo período do ano passado, o estado não apresentava nenhuma porção do seu território sem seca. De acordo com o meteorologista da FUNSEMI, Raul Fritz, as chuvas de pré-estação no Ceará, que compreende o período de dezembro a janeiro, contribuíram para a melhoria do cenário, principalmente nas áreas norte, centro e leste do estado. Apesar dos resultados da pré-estação que ficaram 51,3% acima da média, o estado tem apenas 3 açudes sangrando e ainda 104 com volume inferior a 30%. O açude Castanhão, maior reservatório para múltiplos usos do Ceará, está com 3,52% do seu volume total. Vanderlei Moisés, direto da redação, para o Alerta Geral. 7 horas e 57 minutos. Beto Almeida, vamos ficar na expectativa sobre a entrega hoje pela manhã do projeto de reforma previdenciária à Câmara Federal pelo presidente Jair Bolsonaro. O conteúdo para você, ouvinte, vai estar no nosso site cearagora.com.br e amanhã pela manhã a gente esmiuça em análise aqui com o jornalista Beto Almeida essas mudanças nas regras para a aposentadoria. A você, Beto Almeida, um bom dia, um bom trabalho. Bom dia, Luciano, e até amanhã. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem teve bola rolando na Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores da América e também na Liga dos Campeões. Começando pela Copa do Brasil, uma partida aconteceu na noite de ontem. A equipe do Londrina recebeu o Paraná Clube e empatou o jogo em 1-1 com um gol aos 47 minutos do segundo tempo. Nos pênaltis, o Londrina levou a melhor e venceu pelo placar de 5-4. Hoje tem mais bola rolando. Serra recebe o Vasco da Gama, enquanto o Luverdense recebe o Figueirense. O Santa Cruz joga com o Náutico no Arruda, é clássico pernambucano na Copa do Brasil. E ainda tem Corinthians e Avenida na Arena Corinthians. E agora vamos falando da Copa Sul-Americana. Um jogo movimentou a competição na noite de ontem. A Chapecoense recebeu em casa a equipe do União La Calera e terminou no empate de 1-1. No jogo de ida, havia empatado em 0-0. Sendo assim,
assim, o União La Calera está classificado, pois marcou um gol fora de casa. E hoje à noite tem mais bola rolando na Copa Sul-Americana. O Defensa e Justiça recebe o Botafogo. No jogo de ida aqui no Brasil, o Botafogo venceu pelo placar de 1-0. Agora vamos desembarcar na Libertadores da América. Ontem à noite teve uma partida. O Melgar recebeu o Caracas e venceu pelo placar de 2-0. E hoje tem mais 2 jogos. O Talleres recebe a equipe do Palestino às 19h15. Às 21h30 tem Defensor e Atlético Mineiro. E agora vamos passando pela Liga dos Campeões. 2 partidas movimentaram a competição ontem. O Liverpool recebeu o Bayern de Munique e ficou no empate de 0-0. E o Lyon recebeu o Barcelona e também terminou com o mesmo placar, 0-0. E o Barcelona abusou de perder gol. Hoje, quarta-feira, tem mais bola rolando na Liga dos Campeões. 2 partidas acontecendo às 17 horas. O Schalke 04 recebe o Manchester City, enquanto o Atlético de Madrid da Espanha recebe a Juventus da Itália, a Juventus de Cristiano Ronaldo. Para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos falando do Campeonato Cearense. Hoje tem 2 partidas pela competição. Às 20 horas na Arena Castelão tem Ceará e Guarani de Sobral. Às 21h30 no Domingão, Floresta e Horizonte. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Final da edição do programa de hoje. Em instantes no site seragora.com.br você pode conferir todas as informações. Não esqueça nosso encontro amanhã às 7 horas. A todos uma excelente quarta-feira, bom dia e até amanhã. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.